Enquanto isso, na sala de justiça. Ju, você já chegou? Você demorou tanto que eu Eu fui tô até aqui buscar. contando, ó, o jeitinho, tudo exercitando aqui, contando. Demorou tanto que eu fui até buscar um café. Uhum. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Bora. Gratidão a curto e a longo prazo. Olá, sejam muito bem-vindos. Ah, te peguei no pulo, né? Tô pronta, menino. Vai lá. Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprendizes de Joana. Nós estamos estudando o livro Psicologia da Gratidão, estamos no 10º capítulo e hoje a gente vai falar sobre sobre gratidão a curto prazo e a longo prazo. Não é isso, dona Juliana? É isso aí. Tudo bem, pessoal? Tô com uma sensaçãozinha assim de que tô sentindo falta, porque a gente não teve o ao vivo semana passada, Pois é, fez falta, né? mas estamos de volta. E com técnicas, nesse capítulo que fala das técnicas da gratidão, e com a gratidão a curto e a longo prazo, com o importante lembrete, reforço, vamos botar assim, aviso, não é, Dani? Convite de Joana para essa questão do exercício da gratidão. Quanto é importante a gente exercitar para tornar isso real dentro de nós, né? Pois é, Ju, o exercício é muito importante, né? A gente às vezes passa por esse processo, né? É que nem aquele, né? Dá um exemplo aí, um jogador de futebol, né? O cara quer ser muito bom, mas às vezes você precisa treinar muito para ser muito bom. Então, na gratidão, a gente também precisa olhar com mais carinho, né? Para essa parte do nosso condicionar, né? Do nosso treinamento, de aparar algumas arestas que a gente, talvez, durante a nossa existência, a gente sempre trouxe como naturais e normais, né? E elas ficam nesse automatismo aonde a gente, às vezes, não se liga, né? A nossa saúde emocional, quando a gente precisa olhar para ela com mais carinho. Todos esses pontos, né, que a gente tem que ir ligando para que a gente possa entender, né, essa gratidão, tanto a curto prazo como também a um longo prazo, né? Mais para frente, Jona vai nos mostrar, né, que esse longo prazo talvez seja aquela paz interior, aquele amor desenvolvido no nosso coração, aquela fraternidade cada vez mais desenvolvida, focando nessa evolução contínua que nós temos. Perfeito. Mas já que você falou desse a longo prazo, vamos começar com essa definição, então, que é justamente o título dessa parte do capítulo, que é a gratidão a curto e a longo prazo. Eu achei tão lindo a definição que ela usa, que diz que a largo prazo a gratidão irrisa-se de sabedoria para enriquecer a sociedade com as bênçãos do conhecimento e do amor. E esse irrisar-se, né, é fornecer as cores, fazer com que apareçam as cores do arco-íris. Que bonito isso! Quer dizer, o poder que tem a gratidão, mais uma vez, para quem acha que gratidão é uma coisinha assim, dessas muito simples, que é uma bobeirinha que a gente agradece ali na esquina, sabe? Na verdade, a longo prazo tem esse efeito de colorir a nossa existência.
E complementando o que você está trazendo, achei fantástico na 207, um pouquinho abaixo do que você leu, de maneira pessimista, alguém anunciou que a Terra é um grande hospital, sem dar-se conta de que essa conclusão é resultado de uma ótica, né, Uhum. moral distorcida a respeito da realidade, que é sempre promissora e rica de oportunidades felizes. Então, pode-se, isso sim, afirmar de maneira correta que a Terra é uma escola de bênçãos, né, na qual ocorre o aprimoramento moral e espiritual do ser no rumo do estado luminoso que o aguarda. Então, vamos mudar essa visão, né, de hospital, de essa visão de que é pessimista, né, que é uma visão mais Sim. pessimista, né, e vamos olhar com oportunidade. E isso é uma mudança que nós devemos fazer a longo prazo, né? A gente tem que Uhum. olhar para essa oportunidade que nós temos aqui, essa, essa, é, essa chance de estarmos nessa encarnação, para olhar para isso, né? Para olhar para o nosso aprimoramento, seja a curto prazo, a curtíssimo prazo em alguns casos, ou Uhum. em quem já está, né, andando esse desenvolvimento, então, num prazo mais longo, mas com esse olhar mais desenvolvendo o amor e a fraternidade. Antes de você falar então do curto prazo, Dani, eu queria fazer um link dessa questão dessa mentalidade de hospital, e aí, consequentemente, a gente acaba se vendo, se percebendo como o doente, para a gente mudar para essa perspectiva da escola, de sermos aprendizes, não é? Sim, E fazer um link com o que Joana de Angeles traz, na verdade, na página anterior, aqui na 205, quando ela fala novamente, ela retoma a questão da importância do pensamento, da força, né, que o pensamento é força dinâmica e vital, e aonde ela vai dizer que o que se fixa no pensamento, a vida responde em forma de ideoplastia, ou concretiza-se inconscientemente. Ou seja, que ligação, eu na verdade pensei aqui agora, se a gente fica se vendo, né, reforçando essa ideia pessimista do doente, do adoecido, de que eu estou num hospital, eu trago uma carga aqui no meu pensamento de sofrimento que reforça, né, essa ideoplastia. É muito mais difícil, digamos, me libertar de tudo isso que a gente vem falando nas outras lições, né? Das heranças perturbadoras, dos conflitos existenciais, com essa visão ainda desse meu ser doente, do que já conseguir me ver no jardim de infância, sim. aberto a conhecimentos, desejoso do alimento, de conhecer, de estudar, de informação, sabe? Curioso pela vida. Eu até anotei aqui assim a importância de um pensamento saudável, né? O quanto ele influencia, né? Se ele gera esse movimento, se ele gera toda essa carga energética em cima, seja emocional ou físico, né? No Uhum. nosso físico, atuando no cérebro, nas nossas células que nos auxiliam no nosso dia a dia, protegendo contra a entrada de embarreirando muitas vezes doenças na nossa existência. Então, olha a força que esse pensamento Uhum. positivo, com esse pensamento plainado no bem, assim, né? A gente não é que vai conseguir ficar 24 horas, nossa, eu virei zen budista agora, só penso coisas, né, esvazio minha mente. É o ideal que nós cheguemos a esse nível, né, de controle do nosso pensamento. Sim. Mas a gente sabe que o dia a dia é difícil. Como você bem falou, somos aprendizes. Então, quando a gente fala de gratidão a curto tempo, muitas vezes pode estar relacionado a isso. A gente começar a querer mudar os nossos pensamentos, Uhum. começar a entender nessa mecânica do dar e receber, que não é Sim. assim que a gratidão funciona, né?
Eu Uhum. dei um bom dia hoje, agora eu tenho que receber um bom dia agora. E isso vai matando, né? Como se fosse uma conta contábil. Entrou Sim. R$ 1, sai R$ 1. Entrou um cumprimento, sai um cumprimento. Entrou uma ação boa, sai uma ação boa. Então, não é nesse sentido, eu acho, que a gente tem que conduzir a gratidão. A gratidão é esse trabalho no perdão, né? Na nossa maturidade emocional e, de fato, Sim. perdoarmos, não alimentarmos pensamentos de ódio, não alimentarmos pensamentos de revide. Então, tudo isso é uma engrenagem, já que falou em dínamo, né, e trouxe um pouquinho de mecânica, então, pensem num aparelho que vai gerar essa nossa energia vital, né, como ela bem traz, né, que o pensamento, né, ela traz assim, o pensamento é força dinâmica e vital. E é também Então, esse dínamo gerador de ondas que movimentam a maquinaria orgânica. com certeza. E aí isso vai começar a tirar a gente daquela, como diria o dito popular, né, da nossa zona de estacionamento, né? E achei muito bonito também, Dani, quando ela fala desse a curto prazo, que essa ação da gratidão, o quanto é importante, e fazendo essa conexão com a questão do exercício, da prática, de quanto precisamos exercitar a gratidão, que é um início, não é? Sejamos aqueles que, sem ficar atrelado à questão da retribuição, aí eu vou dar porque eu vou receber ali, mas sejamos os primeiros a começar a dar, sejamos os primeiros a começar a oferecer, que ela diz, né, no oferecer antes de conseguir, no ato de estar-se livre para a vida. Pelo menos eu entendi dessa forma, né? Quando você efetivamente começa a dar de si, começa a oferecer, sem se desconectando dessa retribuição, você se torna livre. Porque eu simplesmente dei, eu dei por amor, eu dei porque isso faz com que eu me sinta bem, né? E não porque eu sou por ser egoísta, mas porque às vezes se a gente se preocupasse, né, tivesse também o cultivo do auto-amor, a autocompaixão, um cuidado conosco, nós conseguiríamos com mais facilidade também ter o amor e a compaixão pelo próximo, né? Só que a gente ainda está aqui remoendo eu vou e volto, né? Isso que você vamos, trouxe vamos e voltamos. me lembrou e me remeteu a um parágrafo que eu li na 205, que fala sobre a gratidão moral é de suma Certo. importância para o engrandecimento do self. Isto Uhum. é, a lúcida compreensão da conduta irregular de outrem, ao lado da tolerância e da humildade pessoal, proporciona um reconhecimento de que cada qual se comporta de acordo com o seu nível de consciência e o seu estágio de intelecto moral. Por que eu quis trazer isso junto com isso que você está falando, Ju? Porque muitas vezes nessa conta aí que a gente faz, né, eu tenho que esperar para receber, para depois ser grato, né? A gente faz essa comparação, né? E aí a gente cai naqueles comentários, né? Poxa, você viu o outro, ajudei, 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 ajudei e não retribuiu em nada. Poxa, você viu aquela situação, eu me dispus dessa forma, dessa forma, dessa forma e não recebi nada. Uhum. Então, me parece, lendo e estudando, que essa paciência de compreender o estado emocional do outro, ou o estado intelecto-moral, ou o estado evolutivo, ou até mesmo o estado físico do outro, passa por essa compreensão, né? Uhum. Por esse olhar caridoso de que o outro ainda talvez haja do jeito que age do jeito que age, porque ainda não conseguiu mudar a engrenagem dos seus pensamentos, não conseguiu colocar talvez essa meta, né, como uma gratidão
que começa num curto prazo e depois vai caminhando para uma evolução até, sabe-se Deus quanto tempo, né, nós vamos. Sejamos otimistas, Dani, né? Sim, É. sim. Então, estamos trilhando, ó. Estamos no jardim de infância já estamos matriculados na escola. Olha que maravilha. E eu que achei que estava gatinhando ainda, não estava na fraldinha, tentando amamentar ainda. Estamos matriculados, isso é importante. E você sabe que isso me veio agora, mas sejamos gratos por estar matriculados na escola, por ter a terra como essa escola, não é? Porque muitos desejam essa experiência, não é isso? Então, precisamos aproveitar isso, fazer jus a esse colégio maravilhoso. É como se nós estivéssemos estudando na melhor escola da cidade e, às vezes, com comportamento não sabendo retribuir, né? Tudo que nos é oferecido nessa grande escola. E me ocorreu aqui, do nada, assim, né, que todos nós temos essa condição de estudarmos. Então, não existe essa história, no meu pensamento, de que um é muito mais capacitado do que o outro a virar essa chave. Eu acho que todos nós temos o recurso de virar a chave com esse pensamento mais leve, de tornar as coisas coletivas, de tornar um mundo mais leve. Todos nós temos essa condição, porque o nosso self, né, essa busca por essa leveza, essa busca por essa conexão de equilíbrio entre as nossas emoções e a nossa maturidade, tem total condição de realizar essa virada. Então, é um convite que muitas vezes a gente faz, né? Vamos olhar para nós, vamos nos conhecer, vamos retirar a autoculpa, vamos buscar a autoiluminação, vamos olhar essas palavras-chave, né, que nós estamos trazendo a cada episódio e aos poucos colocarmos elas no dia a dia, porque independente do estado e do estágio que cada um se encontra, todos têm as mesmas ferramentas para poder virar o jogo. Então, vamos falar de uma palavra belíssima, difícil, desafiadora, que Joana de Ângeles vai nos trazer nesse episódio, que é a questão do perdão. Ela diz: compreende-se deste modo que um gênero de gratidão desconhecido é o perdão real. E aí eu coloquei, né, que o pré-requisito, eu anotei que o pré-requisito para o perdão, você sabe qual é o pré-requisito para o perdão? Diga-me tudo, não esconda nada. Ué, tá aqui, Joana de Ângeles fala, não com essas palavras de pré-requisito, mas quando ela diz, não é, que para que se expresse esse sentimento nobre do perdão, é imprescindível. Então, aí eu entendi que é um pré-requisito. A maturidade emocional, compreensão da realidade da existência, respeito ético pelo próximo, cultura da compaixão, para que a gente consiga exercitar. Não é uma receitinha simples, e ela complementa, mas é uma receita. E ela complementa, né, que sem esses elementos, é muito difícil a gente exercer o perdão, né? Então, olha o quanto a gente precisa caminhar, né, com esse olhar, né, de respeito ao próximo, de ter compaixão, né, e entender que o perdão, né, dignifica e nos favorece, né? Porque às vezes a gente diz assim: nossa, eu vou perdoar o outro, mas eu vou passar por cima das minhas crenças, eu vou passar por cima de tudo que... Muitas vezes nós temos que olhar nossas crenças, muitas vezes nós temos que olhar
a nossa moralidade, como é que está, a nossa análise de moralidade, como é que se encontra. É por Sim. isso que eu acho fantástico essa dinâmica que Joana de Ângeles traz aqui, porque quando a gente sabe que sabe, não sabe que sabe nada. Então, a gente está sempre buscando alcançar Uhum. esse modelo de pensamento que ela tenta incansavelmente em suas leituras colocar para nós, né, como um caminho, uma direção para que possamos melhorar o nosso senso de generosidade, tanto conosco quanto com os Sim. nossos irmãos. E é tão doentio, digamos assim, apesar de que a gente precisa se livrar dessa palavra doente, né? Vamos mudar. Mas eu também não consigo achar outro, porque eu acho que eu ainda sou muito doente. É Mas tão recreio, trazendo não, para a recreio escola. é bom. Recreio é bom. É tão prova, porque prova não é bom fazer prova. Vamos lá. Mas, enfim, desafiador, né? Quando a gente pensa que, mas eu vou perdoar, você falou das crenças, né? Às vezes surge também aquele pensamento, se eu for perdoar o outro também vai sair ileso, como se o outro não fosse, ele não vai então pagar por aquilo que ele me fez, porque eu estou perdoando, ele vai sair bem na fita, digamos assim, não é? E a gente não compreende o quanto nós estamos fazendo um bem para nós. E Joana de Ângeles diz aqui que a mágoa é escara moral. Sabe o que são escaras, Dani? Quando a gente, voltando à palavra doente, né? Quando a gente tem aquelas feridas pelo corpo, a mágoa é uma escara moral, ou seja, feridas que nós carregamos de inferioridade, de presunção. A gente achar que está punindo o outro, porque aí a gente se considera melhor do que o outro, não é isso? Mas, na verdade, está aqui, essa chaga está em nós. E aí ela diz, né, que o perdão, ele dignifica aquele que o favorece. E, Ju, mais uma vez, assim, tudo conecta, né? Joana traz aqui na página 204, né? Que os nossos conflitos, né? Os conflitos que são as heranças doentias do ego e da sombra. Então, quando a gente muitas vezes tem essa dificuldade do perdão, eu sempre me faço essa pergunta: por que eu não consigo perdoar? Qual o conflito que eu tenho que eu não consigo perdoar o próximo? Porque não está com ele o direito. Como é que eu vou te. Agora faltou para mim a palavra, me ajuda aí. Diz Não para mim, está. por que está tão difícil perdoar, Daniel? Exatamente. Por que é difícil eu perdoar a outra pessoa se não está com ele essa vontade do perdão? Talvez tenha que partir de mim a vontade de perdoar. E aí eu fico julgando as ações dele, de outra pessoa, me achando melhor. Então, não é ele que tem um problema de comportamento, talvez até seja, mas por que isso me atinge ainda? Por que isso chega até mim com tanta Sim. ressonância, né? Sabe que eu fiquei pensando agora numa analogia, quando eu perguntei isso para você, como se nós estivéssemos em 2 cômodos e tivéssemos 2 portas de correr, né? A questão do perdão. Então, às vezes eu acho que, mas eu perdoando o outro, eu estou abrindo a porta, liberando a porta do outro. Só que não adianta, porque a gente não vai conseguir se conectar se eu também não liberar a minha, não é? E se o outro não estiver pronto, como você falou, eu preciso, de qualquer forma, primeiro liberar a minha porta. E na hora que o outro, porventura, tiver no tempo dele e conseguir liberar dele, ele já não vai mais encontrar aquela barreira. Ou seja, precisamos olhar para as nossas barreiras, né? Para aquilo que nós estamos criando e pensando por essa perspectiva da porta, que nos fecha, né? Que nos deixa cada vez mais fechados e centrados nesse nosso ego, nessa nossa ideia, né? Monoideia de que então somos
O Ó do Borogodó, você conhece isso? Eu conheço. E aí eu fiquei pensando assim, já que nós estamos no tempo de escola, muitas vezes na escola eu lembro de alguns momentos assim, não, me dá primeiro você que depois eu te entrego isso, né? Ficava nessa coisa, essa guerra, ficava sem essa confiança, né? E aí eu fico perguntando o quanto isso hoje me auxilia ou me atrapalha ao abrir a porta do perdão, a porta da compaixão, a porta da fraternidade, a porta do bom olhar, né? Hoje nós Uhum. estamos num mundo que é muito difícil assim a gente conseguir aquele olhar sincero muitas vezes para o mundo, porque a gente às vezes recebe tanta pedrada, né? Tão calejado que a gente fica até com medo de se abrir a novas convivências, a novas relações de confiança, né? E quando você encontra uma pessoa que se entrega assim, você fica desconfiado, né? Você fica pensando assim, nossa, mas por que assim, né? Não é normal. E normal é a nossa média, né? O que a gente vê pela nossa convivência coletiva social. Então, a gente precisa mudar, talvez, essa engrenagem, né? E começar pela gente, mesmo que a gente continue aí ainda tomando ainda muitas, entre aspas, pedradas, mas é um caminho de mudança, se permitir confiar, se permitir amar as outras pessoas, olhar com um olhar fraternal, né, Uhum. de ajuda, de estar ao lado, de apoio, né? Falta muito isso, acho, hoje, o apoio, o comprometimento com as relações, né? Quando a gente se compromete com uma pessoa, com uma relação, né, a gente entrega muito mais. E aí, as nossas relações sociais hoje, por exemplo, estão muito sensíveis. Uhum. É isso aí. Bom, Dani, tem tanta coisa aqui para comentar, mas vamos deixar para o pessoal de casa, né? Estudar, de repente marcar aí qual é o ponto que a gente não falou e que gostaria de compartilhar conosco no nosso ao vivo quinta-feira, às 19, né? Porque tem aqui que é interessante a questão da síndrome do Peter Pan, que tem a ver com o que você falou agora há pouco, mas aí eu não vou comentar, vou deixar para a gente comentar no ao vivo. Eu anotei uma pergunta quando ela fala também. Vou dar a dica da página, hein? Ó, uma generosidade aqui, ó, na página 205. Aqui você se entrega, não é? Aqui nós estamos nos entregando para a gente refletir sobre a questão da gratidão moral, da nossa evolução, de transmutar as nossas experiências, né? Seguir adiante, avançar, de como estamos na nossa escola, se estamos numa escola ou se ainda estamos nos vendo ali no soro, no hospital. Essa foi uma parte que assim me chamou muita atenção, porque eu parei para pensar sobre esse assunto, né? O quanto a gente trata a Terra como um hospital e, na verdade, precisarmos olhar para ela como uma escola, Isso aí. onde estamos aqui para aprender, conviver e sermos gratos a curto Perfeito. ou a longo prazo. E deixa eu parar de falar, porque senão eu não paro de falar, menino. Então fica o convite para a gente se ver ao vivo. Curte o vídeo, compartilha, deixa aqui seu recado. Tem tempo que a gente não recebe recados, Dani. Por favor, Pois é. recadinhos do coração, sugestões, já pensando, inclusive, no próximo, né? Que a gente já está terminando Psicologia da Gratidão. A gente não pode parar, porque a escola tem muita coisa para estudar ainda. Só para dar spoiler aqui, pelas minhas contas, nós estamos no 39º e vamos até o 45º. E aí encerramos o nosso livro. Ou seja, mais 6 episódios. Fica triste não, bebê, que tu não vai se ver livre de mim, não.
Então tá Gente, bom. curte, compartilha, divide com nós suas experiências. Grande beijo. Hoje à noite estamos juntos, né? Para quem vai ver hoje, na quinta-feira, o programa. E à noite nós nos encontramos aí, sempre com alguma surpresa. Maravilha. Até lá. Três, dois, um, editora, eu vou te deixar um espaço e aí você pode cortar.